Olá, meus irmãos do canal Promessas, a paz do Senhor, uma alegria poder estar de volta aqui no canal Promessas com mais uma edição do programa Adipel na TV. No programa anterior, nós falamos sobre religião e vamos continuar falando sobre religião, religiosidade, fanatismo e outros assuntos sobre religião. Pastor Neuto, alegria estar com o senhor de volta, a paz do senhor, muito bom poder estar com o senhor aqui no programa Adipel na TV. Paz do Senhor, pastor Elias, pastor Nando, vamos continuar com o nosso assunto do programa anterior, que é sobre religião, coisa importante para a sua vida. Pastor Nando, a paz do senhor, alegria poder estar com o senhor também aqui no programa Adipel na TV. Paz do Senhor, pastor Elias, paz do Senhor, presidente, telespectadores do Adipel na TV, satisfação estar aqui mais uma vez. É um tema polêmico, religião, né, pastor Neuto? Religião é um negócio muito complicado e tem que explicar direitinho. No programa anterior, o senhor explicou, o senhor terminou explicando sobre a religião. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Continua falando sobre esse assunto. Alguém diz, eu não discuto sobre três coisas, religião, política e futebol. Então, porque essas três coisas são muito envolventes. Agora, religião é coisa muito importante, porque a palavra religião significa religar, ou seja, aproximar-se. É fato que existe religião que não colabora, não contribui muito para aproximar a pessoa de Deus. Qual era a realidade de mundo quando Deus resolveu baixar ou determinar alguns juízos? Era de vida, de devassidão, pecado. Na época do dilúvio, a Bíblia diz que Deus encontrou um homem que era justo na sua geração. Esse homem era Noé. Ele pregou sobre a sua retidão, sobre Deus, construiu uma arca para salvar a humanidade, ninguém quis. Todo mundo pereceu. Qual é a grande implicação de Deus, se é que Deus implica com as pessoas? Deus quer ser adorado, Ele é o Criador, Ele é o patrono, Ele é tudo. Que Ele seja seguido. Mas as pessoas preferem buscar outros deuses. E existem muitos deuses. O Egito, assim como a Babilônia, ficavam intrigados quando os judeus diziam que adoravam um Deus só. Mas que Deus é esse? Como é o nome dele? Onde é que ele está? E então as pessoas ficam querendo se ater a um ídolo, a uma imagem. E isso é altamente condenado por Deus. Concordam? Então, isso quer dizer as imagens de esculturas. A Bíblia Sagrada é repleta de referências da condenação divina em relação à imagem. Que não é só por ter uma religião que terá a salvação? Não, a religião aproxima o homem de Deus e distancia ao mesmo tempo. Ou, não ao mesmo tempo, pode também distanciar. E tem muitas religiões que as pessoas estão muito distantes de Deus. Hoje, nos Estados Unidos, talvez até com alguma coisa no Brasil, a igreja de Satã. Então, é o inverso de uma igreja que procura se aproximar de Deus. Mas eu queria aproveitar, lembra que no programa anterior eu falei que um irmãozinho havia perguntado a um pastor qual é a religião certa, ou a igreja certa. Sim. Ele, então, era da Assembleia de Deus, e perguntou ao seu pastor quando na sua cidade começou a surgir várias igrejas. Ele, pastor, qual que é a igreja certa? Aí o pastor não deu aquela resposta satisfatória, até porque nós, os pastores, não temos como dizer que a nossa igreja é a certa. Porque, como disse um reverendo de uma outra denominação, quando lhe foi perguntado por que ela não acreditava no batismo com o Espírito Santo, que nós acreditamos e defendemos como doutrina bíblica, ele só disse assim: meu irmão, toda igreja tem um pouco de heresia. Ele falou assim, foi sábio, e é verdade. A nossa igreja, pastor Elias, pastor Nando, tem muita coisa errada na nossa igreja. Fala com relação à liturgia. Liturgia e pensamentos individuais de cada pessoa. Né? Tá. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Por isso que nós ensinamos na escola dominical, nos cultos de ensino, a respeito disso. Mas aí aquele irmãozinho teve um sonho. Veja que coisa interessante.
E ele sonhava, e ele no sonho via passando o nome das igrejas, e passou o nome das igrejas, e passou a igreja tal, quando passou a dele, a Assembleia de Deus, passou e não estava na relação das igrejas certa. Aí, de repente, passou o nome da igreja corretamente. Sabe o nome da igreja? Espera. Espera. O que nós estamos fazendo aqui como crente? Todas as igrejas. Esperando a volta de Jesus. A gente é crente para quê? Para ir para o céu. E para ir para o céu só existe um meio: aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com relação às denominações, então esse negócio de denominação tem que ser quebrado, né, pastor? É importante as denominações. Elas contribuem para o progresso do Reino de Deus. É exemplo que está acontecendo em Goiânia. Você se lembra do projeto Jones que aconteceu agora há pouco? Aquilo foi a unidade das igrejas. Em prol do evangelismo. Isso, da denominação. O que as igrejas estão fazendo aqui na terra? O que Jesus disse? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Cada igreja tem esse papel, tem essa função. Fora disso, não é evangelho. E nós podemos, no bloco seguinte, falar sobre o que aconteceu quando os gentios começaram a se converter ao evangelho, qual é a norma que os apóstolos tiveram para orientar os gentios. Porque Paulo disse que o fundamento da doutrina nossa, da igreja certa, é os profetas e os apóstolos. Que bom assunto, excelente a matéria, nosso presidente está dando um show aqui. Daqui a pouco a gente volta, continuando no mesmo assunto, religião, fanatismo religioso, o que a Bíblia diz sobre isso. Até já! Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. Adpel, Igreja Assembleia de Deus do setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta com o programa ADPEL na TV, aqui no canal Promessas, para continuarmos falando sobre religião aqui no programa ADPEL na TV. Pastor, Jesus enfrentou então muitos religiosos do passado, né, pastor Nilton? Foram os religiosos do tempo de Jesus que o levaram à cruz. Então, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Tanto é que lá na cruz ele disse: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Aquele povo jamais poderia imaginar que estavam crucificando o Messias. E por que eles o crucificaram? Exatamente por não examinar as Escrituras. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não é isso, pastor? Exatamente. Então Jesus estava lá na cruz, era o Messias esperado, e eles dizendo: pode crucificar. Quando Pilatos diz: mas vocês querem que eu sacrifique o rei de vocês? Nós não temos rei, a não ser César. Odiavam César, mas agora colocavam César como rei deles para poder o radicalismo religioso, porque ele era de Nazaré, passou por lá e tal. Eles não estudaram a Bíblia para entender que Jesus era chamado Nazareno. Exatamente, que ele viria de lá. Ele veio de lá. E nós encontramos hoje, no dia de hoje, muitos religiosos, né, pastor Nilton? Não, com certeza. O que o nosso presidente falou é importantíssimo. Jesus, na verdade, é a base tanto do exemplo de quem sofreu com o fanatismo religioso, o próprio Cristo sofreu na pele, como quem deu a lição. Quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, essa frase, a toda criatura, já extingue qualquer espécie de segregação. Para nós, evangélicos, o nosso dever como cristãos é pregar o evangelho para todo mundo, todas as pessoas, e receber as pessoas, independente de credo,
independente de forma física ou religiosa, de origem que a pessoa tem, né? Até porque Jesus e os apóstolos sofreram com a religiosidade, vamos colocar assim, e deu o exemplo para nós, né? Jesus, ele fez questão, por exemplo, de colocar, meu presidente, nos seus apóstolos, nos seus discípulos, vamos colocar assim, pessoas que os judeus da época discriminavam. Por exemplo, Mateus, um publicano. Os publicanos eram judeus que o império o convencia a cobrar impostos dos seus. Por isso eles eram discriminados, extremamente discriminados, e sofria ataques raivosos, vamos colocar assim, do povo da sua época. E Jesus pega um desses e faz ele discípulo dele. Lá na frente, ele traz outros publicanos para a multidão, para perto dele, né? Então, Jesus ele sofreu com o fundamentalismo religioso e ele deu o exemplo para nós de como enfrentar isso. E o que fazer para não se tornar religioso? A gente resumiu o programa, que é um assunto polêmico e gostoso. Não, mas eu quero terminar aqui fazendo uma abordagem, porque nós estamos chegando ao final, do que aconteceu na igreja primitiva. Os primeiros crentes eram judeus. Um dia, Deus fala com um gentio para chamar um apóstolo para ir na casa dele, que foi Cornélio. Pedro foi, e quando ele viu o que aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu com eles lá no cenáculo, recebendo o Espírito Santo, ele falou: eu não podia resistir a Deus, que tinha me mostrado que eu não poderia considerar ele um impuro, porque Deus estava purificando ele. Mas aí o evangelho cresceu, e no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, há uma determinação dos apóstolos, dos líderes da época, mandando uma carta para a igreja gentílica que estava na cidade me foge agora, mas aqui, ó. Enviamos, portanto, pareceu-nos bem, e ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo do que estas coisas essenciais. O que é que Deus impõe para nós? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como de sangue, não comer sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Se colocar alguma coisa que não seja Deus, se torna religioso. Religioso, radicalismo. Por exemplo, radicalismo, isso pode trazer sérios problemas. Está na Bíblia, o assunto é considerado doutrina. O que é doutrina bíblica? Que é um objeto para um outro programa. O que é doutrina bíblica? Só porque o assunto está falado na Bíblia, lá no Velho Testamento, pode até ser no Novo, é um conjunto de ensinamentos religiosos. É considerado doutrina? Não. Doutrina, para você indagar, o que é doutrina? Primeiro, Jesus falou sobre o assunto? Não. O apóstolo Paulo falou? Não. Esse assunto não está no Novo Testamento? Não. Não é doutrina, mesmo que esteja lá no Velho. Mas no Velho, só no Velho, pode ser doutrina? Pode até ser como um princípio. Mas se o Novo Testamento não recepcionou, nós não podemos dizer que isso é uma doutrina bíblica. Deus abençoe, pastor Elias, pastor Neuto. Na minha fala final aqui, eu gostaria de lembrar ou parafrasear o nosso grande líder nacional, pastor Malafaia, que diz que texto sem contexto vira pretexto para heresia. Não quer se tornar um religioso? Cuidado com os textos sem contextos. Deus abençoe. Maravilha, chegamos ao final de mais um programa de Pel. Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo programa.